Cássio, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do primeiro livro, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, então chegamos agora a um grupo de capítulos, o capítulo 8, 9, 10, e o primeiro versículo do capítulo 11, que trata de não só da alimentação, mas também das questões relativas à idolatria e ao posicionamento dos apóstolos em relação a isto. Isto também foi perguntado e isto também vai ser explicado por Paulo. Bom, iniciamos então com o capítulo 8. E no capítulo 8, Paulo está explicando para os coríntios a respeito das coisas sacrificadas aos ídolos. Então ele começa dizendo o seguinte: olha, em relação aos ídolos, veja, nós estamos numa parte do mundo que é pagã. Nós estamos em Corinto, que é uma cidade cujos habitantes, na sua maioria, são pagãos. E qual era a manifestação religiosa daquele local? Cultos pagãos, hábitos pagãos. E um deles era um hábito pagão. Um destes hábitos, este hábito, era pagão. Qual era esse hábito? Uma prática social de socialização com as pessoas no sentido de tomar refeições, no sentido de comer junto. Isto era feito num templo ou num local previamente designada e associado a um ídolo. Então, o que eles faziam? Eles faziam sacrifícios a estes ídolos e eles comiam carne que foi sacrificada. Ora, se o amado lembra, existe um dos sacrifícios, ou alguns sacrifícios feitos pelos judeus no templo, era exatamente esta alimentação em conjunto. Então se sacrificava e a carne era comida por aquele que ofertou, pelo ofertante e pela sua família, e por aqueles que estavam junto com ele. A mesma coisa acontecia em relação aos ídolos. Então, parte desta comida, deste alimento, era utilizado, era consumido nesses jantares, nessas refeições. E o que sobrava? O que sobrava era vendido no mercado. Eles vendiam o que sobrava. Portanto, a carne estava consagrada e ela era vendida. E as pessoas então questionaram Paulo em relação a isso. Se eles deviam fazer parte ou não. Bom, era costume social daquela época. Você não fazer parte daquilo, não ir nessas reuniões, se marginalizar, era se afastar de todas as relações sociais. Tá, mas se eu sou santo, se eu quero viver uma vida casta, uma vida santificada, eu não tenho que me separar dessas coisas? Ok, você tem. Mas se eventualmente você for convidado e você for comer, tem algum problema? Não. Principalmente se você não sabe se aquela carne foi ou não oferecida, se ela foi sacrificada em honra a algum ídolo. Você tem para si, o que Paulo diz, tem para si, é que todas as coisas pertencem ao Senhor. E isso não vai mais afetar a minha vida, porque eu agora pertenço ao Senhor.
Então, este era o ponto, esta era a dúvida deles. Bom, as refeições eram chamadas, existiam essas refeições, existiam entre os pagãos e existiam também entre os cristãos. Essas refeições que eram feitas, elas se chamavam refeições ágape, porque eram refeições de caridade, o amor. Então, nestas refeições é que as carnes poderiam ser servidas. Né? E aí Paulo diz o seguinte, olha, a ciência incha, mas o amor edifica. Já no verso 1 do capítulo 8 diz isso. Por quê? Porque ele está falando sobre sabedoria. E ele diz assim, olha, não importa o que o homem sabe ou deixa de saber. Não importa isso nada. Não importa se aquilo que ele sabe deveria ou precisaria saber. Isso não importa. Porque o conhecimento do mundo, a sabedoria do mundo não importa para nós. Aquele que pensa que sabe, na verdade, não sabe. O que importa nem é conhecer a Deus, é ser conhecido dele, isso é mais importante. Porque uma coisa é você achar que conhece Deus, porque para conhecer Deus você tem que estar muito próximo dele. Mas o mais importante é que ele nos conhece, ele nos chama pelo nome. É isso que é importante, é o conhecimento que Deus tem daqueles que lhe pertencem. Isso é importante, porque Deus sabe quem você é. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você está fazendo. E a tua sabedoria, isso pouco importa. Porque o mais importante é conhecer a Deus e ser conhecido dele, que aliás é mais importante do que conhecer a Deus. Então, para Paulo, essas refeições, né, onde estavam sendo servidos esse material que foi consagrado, isso pouco importa. Isso pouco importa. Mas isso pouco importa, amado, se você é um crente, se você é um salvo, firme no Senhor. Mas o problema não era esse. O problema eram as pessoas que estavam vendo você comer carne sacrificada aos ídolos. Opa! E aí? Esta pessoa que está vendo é forte ou fraca na fé? Porque se ela é forte na fé, isso pouco importa. Porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E você está separado para Deus. Mas o problema é com essa pessoa. É o que o teu comportamento pode causar nestas pessoas. Então, Paulo, antes de mais nada, ele repreende isso, ele chama a atenção disso. Olha, o importante é que vocês não estão considerando o amor é mais importante do que tudo. Sabe? O amor é mais importante do que tudo. Mais importante do que a sabedoria. Tudo bem, eu concordo que aqueles que estão sendo cultuados pelos pagãos não são deuses. Chamar Deus é irreal, porque eles não são nada. Né? Os pagãos, eles tinham uma multidão de divindade, tinha divindade para tudo, absolutamente para tudo. Isso era besteira. E não tinha diferença nenhuma entre elas, eram todos zero, negativos, não fazia. Eles não são deuses. E aí ele diz assim, todavia para nós há um só Deus, o verso 6, né? Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por eles. Por ele. Então significa dizer, meu amado, que o mais importante era Deus. O mais importante era o Senhor Jesus. E ele era único, o Deus único, responsável por todas as coisas. Tudo vem de Deus, inclusive aquela carne, inclusive aquela comida. Tudo.
Portanto, o cristão devia viver, né, por Deus e para Deus. Todas as coisas se originam do Pai, vieram através do Filho. Nós só temos existência por meio do Senhor. O único Deus, Paulo inclui o Senhor Jesus, na única divindade soberana, aqui no verso 6. Mas acontece que tem o irmão fraco. Então, em primeiro lugar, não se preocupe com isso. Se isso está na tua cabeça, esqueça. Não há problema nenhum. Porque você está separado para Deus. Tudo é de Deus. Tá? E o mais importante é o amor e não as coisas. E nem a sabedoria é importante. Tá? Mas eles têm irmãos que são fracos. Então, a partir do verso 7, ele trata exatamente essa questão, a questão daquele que é fraco na fé. Porque assim, se alguém que é novo na fé, que é fraco na fé, que ainda não está fortalecido na fé, me vê comer uma carne que foi sacrificada a um ídolo, o que isto vai fazer nele? Em mim não vai fazer nada. Mas nele, o que vai fazer? Então, Paulo diz, você tem a obrigação de cuidar desse irmão fraco. Você que é forte, você que entende o que está fazendo. Se você não quer comer, não coma. Agora, se você quer comer, cuidado para não escandalizar o teu irmão. Porque ele é fraco. Mas como assim ele é fraco? Ele ainda está ligado àquelas velhas associações. Porque ele lembra que quando ele estava no mundo, ele ia lá exatamente para comer a carne que havia sido sacrificada a um ídolo. Mas o ídolo não é uma coisa nula? É uma coisa nula. Mas o irmão fraco na fé, ele não chegou nesse ponto ainda. No coração dele ainda tem coisa ali. Ele ainda vê ali como um ídolo que está recebendo sacrifício. E, portanto, ele ainda não amadureceu suficientemente para se desprender dessas coisas. Ele ainda vai achar errado. E ele ainda vai achar, como assim? Uma pessoa que se diz cristã, uma pessoa que se diz forte na fé, vai lá e come uma carne sacrificada a um ídolo? Como assim? Ele não consegue se livrar dessa impressão. Porque isso é uma impressão de que, de algum modo, esse ídolo é real, quando na verdade ele não existe. E para ele é errado. Para ele ainda é mal, é um comportamento ruim comer o que foi sacrificado para alguém que não existe, para um Deus que não existe. Então Paulo diz, você tem a obrigação de se preocupar com este que é fraco. Mas os coríntios tinham um hábito, eles se achavam, eles eram arrogantes, orgulhosos. Eles se arrogavam o direito de fazer o que estivesse na cabeça deles. Em relação a ídolo, não me importa. Se não me importa, eu vou comer. Tá, mas e aquele pequeno? O problema é dele. Não, mas não é assim. Paulo lembra que as pessoas têm liberdade? Tem. Os crentes têm liberdade? Tem. E elas têm liberdade para ir atrás dos seus direitos? Tem. Se isto não prejudicar as pessoas que estão ali. E era isso que estava acontecendo. As pessoas, os fracos, estavam sendo prejudicados. Então Paulo diz, vocês não têm esse direito. Como não temos? Nós temos o direito. Não. Quando você prejudica o irmão que é mais fraco, então você não tem esse direito. Ninguém tem que impor o seu padrão do que a pessoa acha que é certo ou errado a uma outra pessoa.
Se a consciência dela age de forma diferente, então respeita. Então, assim, se um novo convertido acha que por razão de consciência não deve comer carne oferecida a ídolos, então não faça, está agindo corretamente. Se alguém come carne que foi sacrificada a ídolos e não vê nisso nenhum problema, então, ok. Mas se ele tem conhecimento de que a carne foi ofertada, foi sacrificada em oferta a um ídolo, e mesmo assim ele come, olha, então presta atenção. Então eu vou numa festa, ofereço a carne e digo, olha, essa carne foi oferecida a ídolo. Veja, em respeito à pessoa que me falou isso, ela está alertando, porque sabe quem eu sou. Ela está alertando que a carne havia sido ofertada. Ela está me dizendo, ela está me indicando que é para eu poder tomar uma decisão. Então não coma. Se você sabe que aquelas pessoas fazem isso e que elas estão te ofertando uma comida que foi ofertada, até se elas estão te oferecendo uma comida que foi ofertada a um ídolo, então não coma, para não causar tropeço. Tropeço é qualquer obstáculo, é qualquer dificuldade que se coloque no caminho de uma pessoa. E uma ação como essa pode bem causar um prejuízo àquele que é fraco. Porque você induz a pessoa a pecar quando ele por si não pecaria. Ah, não, mas aí o pastor Eleni fez, então vamos fazer. Pecar contra um irmão significa pecar contra Cristo. Como assim? Porque o irmão faz parte do corpo de Cristo. Se eu peco contra um irmão, eu estou pecando contra Cristo. Deixa eu explicar diferente. O nosso corpo é um símbolo do corpo que é a igreja. Pois muito bem. Então eu vou pegar uma alicate, vou pegar aqui no meu dedinho e vou apertar o meu dedinho até sangrar. Eu estou fazendo um dano para o meu dedinho. O que eu estou fazendo? Um dano para o corpo. Então, eu não estou agindo contra o dedo, eu estou agindo contra o corpo. Eu não estou agindo contra o irmão. Por falta de cuidado. Falta de cuidado também é pecado. Faltar de cuidado também é pecado. Não cuidar é negligenciar o irmão fraco. Eu tenho que cuidar do irmão que é fraco. Se eu não faço isso, eu estou pecando. E se eu estou pecando contra o irmão, eu estou pecando contra o corpo. Se eu estou pecando contra o corpo, de quem é o corpo? É de Cristo. Eles estão em Cristo e qualquer coisa feita contra ele é uma consequência para o próprio Senhor. Deve-se, portanto, cuidar o máximo possível para não atrapalhar, para não colocar obstáculo. A palavra diz escandalizar. Pelo que, verso 13, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Escandalizar é soltar uma armadilha. Escândalo era o pino que destravava a armadilha, a vareta que se coloca, né, para uma armadilha. Quando a ave, um animal entra ali, a vareta sai e a armadilha. Isto chama escândalo. Escandalizar quer dizer provocar um dano, soltar uma armadilha.
O importante, meu amado, Paulo está dizendo aqui, não são os meus direitos os seus direitos. Não é a minha comodidade ou a tua comodidade, mas é a irmandade. E o forte tem que agir. Ele tem obrigação de tomar cuidado com o fraco, com consideração e com amor cristão. Esta a nossa missão. Amém, amados? Bons estudos.